mas não tem tempo para Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Será que está falando alguém? Abana ainda a sua mão. Abana ainda. Aleluia. Posso falar alguma coisa? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Mas estou aqui a lhe ensinar. A prioridade da sua vida deve ser Deus. Mesmo se eu vou vir no culto, cabelo não cortado, mas o mais importante é eu cumprir com a minha responsabilidade e adorar. Deus não tem nada a ver com o meu cabelo cortado como não. Deus não tem nada a ver com os meus diplomas ou não diplomas. Não. O mais importante é a minha disponibilidade para cumprir com a minha missão. É ali que Ele vai me recompensar. Amado, a recompensa de Deus não virá só porque você é cristão, não. A recompensa é merecida. Fala ao teu próximo, a recompensa é merecida. Amado, vou perguntar, irmão, você ganha salário? Por que não ganha salário? Não trabalha. Irmão, você ganha salário? Por que não ganha salário? Mesmo no mundo, como que os irmãos vão reclamar salário se eles não trabalham? É a coisa que está acontecendo na igreja. Todo mundo vem na igreja, pai, mas abençoa, pai, olha para mim. Mas qual é o trabalho que você está apresentando a ele para ele te pagar? Temos que ser justos. E depois você começa a chantagear Deus. Ó Senhor, se você não me abençoar, vou deixar de orar, vou deixar de ser cristão. Papai, deixa. Deus não falta almas, deixa mesmo, nós estamos aí, vamos lhe servir, vamos lhe adorar. Jesus disse, ele disse, se vocês mandarem eles se calarem, essas pedras, meu Deus, você não serve a Deus, a obra do Senhor, chamamos aqui, vem, vamos evangelizar, você não vem, vem, vamos fazer isso, você não aparece, você nem contribua na obra de Deus. Mas você na tua boca, quando estamos orando, pai, a pessoa que sabe orar essas pessoas, e tem palavras, sabem orar. Eles pensam que pelas suas palavras podem amolecer o coração de Deus. Sou eu que você pode amolecer o meu coração com as suas palavras. Deus não. Deus olha a disposição do seu coração. Eu digo sempre, se Deus te dá 1 milhão hoje, receba 1 milhão de dólares, toma, pum, mas te retira a saúde. Horas de manhã, coração que não está trabalhando, onde que você vai comprar os 1 milhão de dólares? O que você vai fazer dono? Posso começar gastando dono? Mas a pessoa, amado, que não tem 1 milhão de dólares, mas tem a paz, tem a saúde divina, fica um ano inteiro sem entrar na porta, nem aqui no Bom Jorge, não chega no Bom Jorge. Quem conhece o Bom Jorge? Um consultor que está aqui, nem vem à porta do Bom Jorge. Vem a separar o tempo. Quando é tempo de Deus, dá a Deus o seu tempo. O próprio mestre diz, dai a César o que ele e dá a Deus o que ele é que você está a engolir até o tempo de Deus, o tempo de você estar no culto para adorar, o tempo de você estar na igreja para servir. Você está aí, começaste a vender desde o dia 1 de janeiro. Vou perguntar à mamãe vendedora, quem tem 1 milhão de quadros na conta dele? 1 milhão de quadros. Aleluia. Aleluia. Bom, 1 milhão é muito. Vou baixar. 100 mil guarda. Deus. Está escrito na palavra de Deus. Eu, Zacai, sou o templo de Deus. A Bíblia está dizendo que o meu corpo, Zacai, é o templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus. Eu declaro que o meu corpo não é o templo das doenças. O meu corpo não é o
pobreza. O meu corpo não é o templo do espírito de morte. O meu corpo não é o templo das cerimônias diabólicas. O meu corpo é o templo de Deus. O meu corpo é o templo de boa saúde. O meu corpo é o templo de sucesso. É o templo de elevação. É o templo de bênção. O meu corpo Zakai. O meu corpo Zakai é para viver longos dias em boa saúde. Em nome de, em nome de, em nome de. Que a graça do nosso Pai, o amor de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. A comunhão, não esqueça a comunhão. Vamos nos cumprimentar, perguntando de novo os nomes, os endereços.